Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jó, capítulo 20 e o versículo 2, amém? Jó, capítulo 20 e o versículo 2. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Por isso é que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando eu e você estamos pensando, meus irmãos, porque os meus e os teus pensamentos são os pensamentos de Deus, meus irmãos. Porque quando eu e você são uma mulher, um homem de Deus, os meus e os teus pensamentos são os pensamentos de Deus, meus irmãos. E que você não demore, meus irmãos, para fazer o que Deus quer que você faça. Que você se apresse, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você tem medo, né? Ficar com dúvida. A gente acha que não é de Deus, acha que é da nossa vontade. Mas quando vocês são uma mulher e um homem de Deus, meus irmãos, que vocês são um temente a Deus, meus irmãos, os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, meus irmãos. E que você não demore, meus irmãos, para fazer o que Deus está mandando de você fazer. Que você se apresse, meus irmãos. Que você corra para fazer o que Deus está mandando. Porque os meus pensamentos e os teus pensamentos são os pensamentos de Deus, meus irmãos. Porque muitas das vezes você está pensando algo, a gente acha que é da gente. Mas quando você é uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, a gente vai na direção de Deus. E os meus e teus pensamentos são de Deus, meus irmãos. Porque o inimigo, ele é sujo, meus irmãos. Quando Deus quer que a gente faça algo, ele coloca medo na gente, coloca dúvida. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não venha ter medo, e você não venha ter dúvida, meus irmãos. Que você venha ter certeza daquilo que Deus tem para mim, para você. Que você venha ter certeza daquilo que Deus quer para mim, para você, meus irmãos. E que você não venha ter mais medo, que você não venha ter dúvida, meus irmãos. Que você se apresse para fazer o que Deus quer que você faça. Porque quando vocês são uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, os meus pensamentos e os teus pensamentos são os pensamentos de Deus, meus irmãos. E que você faça o que Deus quer que a gente faça, meus irmãos. Que você tire todo o medo, meus irmãos, toda a incerteza. Que você venha ter a certeza que é Deus que quer que você faça. E que você se apresse, meus irmãos, para fazer o que Deus está mandando. Porque os meus pensamentos e os teus pensamentos são os pensamentos de Deus, meus irmãos. Que quando vocês são uma mulher, homem de Deus, que vocês são um temente a Deus, que vocês são estamos, né, firmes na presença de Deus, meus irmãos. Que vocês somos retos, meus irmãos, né? A Deus, meus irmãos. Que você faz a vontade de Deus, né? Que vocês somos uma pessoa que não se corrompe, meus irmãos. Que somos, né? Uma mulher de Deus, temente a Deus. Nossos pensamentos não são nossos pensamentos, meus irmãos. São os pensamentos de Deus, meus irmãos. Porque Deus quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você se apresse para fazer o que Deus quer que você faça. Você tire todo o medo, meus irmãos. Toda incerteza, toda insegurança, toda timidez. Porque Deus quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E quando Deus coloca algo no teu pensamento, meus irmãos, é porque Ele quer que a gente faça. Que você ore, meus irmãos, peça sabedoria a Deus e direção a Ele, para que você venha fazer o que Ele quer. E que você tenha todo o medo, meus irmãos, dessa tarde, né? Peça a Deus para tirar todo o medo da gente, né? Para que a gente venha fazer a vontade dele. E quando Deus quer que a gente faça algo, meus irmãos, a gente tem que fazer. Porque nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente fica com medo de fazer as coisas que a gente acha que é de Deus. Mas quando Deus coloca algo no nosso pensamento, meus irmãos, porque Ele quer que a gente faça. E que a gente venha fazer o que Deus quer, meus irmãos. Que você não venha ter dúvida que é Deus que quer que a gente faça. Que você venha, né, tirar todo o medo, meus irmãos. Porque o medo não pertence a Deus. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde. E um ótimo início de semana.